Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos iniciando mais um vídeo da série Saúde Integral. Este vídeo faz parte do meu canal, que pretende ser um espaço para nós discutirmos, refletirmos sobre questões ligadas à saúde integral, ao autoconhecimento e à espiritualidade. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Sérgio, eu sou médico, psiquiatra, homeopata e terapeuta floral. E gostaria de pedir a colaboração de todos vocês para a divulgação deste canal, que vocês possam se inscrever, é, ativar o sininho, compartilhar e, acima de tudo, enviar seus comentários, que serão lidos com muito carinho e respondidos na medida do possível, ok? Então, precisamos aumentar o número de inscritos para que o YouTube considere este canal de relevância e divulgue para mais pessoas, ok? Então, eu conto muito com a ajuda de cada um de vocês falando, divulgando, comentando, para que possamos alcançar uma boa audiência, ok? No vídeo passado, nós falamos sobre a definição de saúde, não é mesmo? Então, é, vamos rever a definição de saúde. A Organização Mundial de Saúde define esse conceito desde 1978 como sendo o bem-estar biopsicossocial e espiritual do ser humano. Então, percebam que a própria Organização Mundial de Saúde já percebe, já reconhece os múltiplos aspectos do ser humano. Então, é importante a gente considerar que saúde não significa apenas a ausência de doenças. Saúde é uma condição muito mais ampla. Para vocês terem uma ideia, posso enumerar diversas características desse conceito, que ele é multifatorial. Então, por exemplo, as condições hereditárias do indivíduo podem determinar seu grau de saúde ou doença. As condições socioeconômicas também podem nos falar muitas coisas. Agentes biológicos podem interferir no estado de saúde. As condições nutricionais da pessoa também podem falar muito sobre a sua saúde ou sobre a sua doença. Então, entendam e gravem bem este conceito, que a saúde não é apenas a ausência de doença, ok? Vamos trabalhar durante muitas aulas com o material de apoio deste livro. Este livro é muito interessante, eu recomendo a todos aqueles que se interessam sobre este tema. Ele chama-se Medicina Vibracional, é da editora Cultrix, de um médico americano, Richard Geber. Então, quem quiser se aprofundar, este é um bom livro para nós estudarmos e refletirmos, ok? Uma coisa importante que o Dr. Richard fala é sobre a questão da qualidade de vida. Por quê?
a saúde não é apenas a ausência de doença, ela vem a ser algo além deste aspecto, não é? E aí nós vamos mostrar que a saúde é diferente, que existe uma grande diferença entre a saúde e o bem-estar e a qualidade de vida. Ele nos diz no seu livro: existe grande diferença entre ausência de sintomas e bem-estar. Nós definimos bem-estar como um estado no qual um ser humano opera, ou seja, funciona, num nível ótimo de integração entre os elementos do corpo, da mente e do espírito. Então, percebam que não é apenas não ter doenças físicas, mas funcionar em harmonia nesses três níveis: no corpo, na mente e no espírito. O indivíduo que goza de bem-estar é feliz, saudável e com um propósito e significado em sua vida. Procura compreender a si mesmo e promover seu crescimento psicológico e espiritual. E aí nós chegamos a um ponto de importante reflexão. Precisamos parar. No mundo atual, nós vivemos numa correria desenfreada, sobrecarregado por uma carga descomunal de informações. Vivemos imersos numa sociedade de consumo que nos estimula a competitividade. E, de repente, muitos de nós não para ouvir o silêncio interior e se perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui? Qual o objetivo da minha existência? Será que eu vivo apenas para trabalhar, pagar boletos e ver que no fim do mês o dinheiro ainda falta? Ou será que existe algo além no propósito da minha existência? Não é? Então, são reflexões que nós precisamos fazer nesse momento em que estamos pensando sobre a saúde integral, ok? Vamos imaginar agora como se o ser humano fosse um prédio de 3 andares, tá? Vamos fazer essa comparação. No primeiro andar, nós temos aí o corpo físico, com toda a sua fisiologia, com todas suas reações bioquímicas, ditando a possibilidade do ser humano funcionar nesse mundo tridimensional de matéria física. Então, guardem bem, o primeiro andar representa aí o corpo físico. No segundo andar, nós temos os campos sutis de energia, que as religiões orientais já estudam e já falam há mais de 5.000 anos, e a ciência atual, com a física quântica, está se aprofundando no estudo desses campos energéticos. E esse segundo andar é a sede das nossas emoções, ou seja, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles existem no campo energético e caem como sintomas no corpo físico. Então, se o indivíduo está, por exemplo, com medo, é uma emoção
que ele está vivenciando no seu interior. E essa vivência é, cai no seu campo energético, que por sua vez cai no seu campo físico. Aí ele começa a manifestar os sintomas dessa emoção. Suas mãos ficam geladas, seu coração começa a bater é, rapidamente, ele pode ficar com uma dor de barriga, ele pode ficar pálido, ou seja, essas consequências acontecem no corpo físico provocadas por uma emoção oriunda do campo vibracional do indivíduo. E temos, por fim, o terceiro andar, que remete-nos à porção mais interna, mais profunda do ser. É aquela consciência que percebe os próprios pensamentos. A psicologia chama de self, as religiões chamam de alma, espírito. O nome não importa muito, importa realmente é que nós tenhamos a noção de que esta parte vamos dizer assim, a parte mais interna, seria o nosso eu divino, o nosso eu primitivo, ok? Então, é importante nós entendermos que esta comparação do ser humano com um prédio de 3 andares, ela representa, é uma coisa didática. Na prática, tudo funciona, como dizem, junto e misturado, ok? Mas esses 3 níveis funcionam, ou deveriam funcionar, de forma integrada. Ou seja, impulsos descem do terceiro andar através da vontade do indivíduo, passam pelos seus campos sutis e vão provocar reações físicas no seu corpo material. Ao mesmo tempo, as situações, as impressões vindas dos sentidos físicos são transferidas para o seu campo energético, que, por sua vez, vão informar ao indivíduo no seu terceiro andar. Então, é uma escada, uma via de mão dupla. Okay? E como funciona isso? Deveria funcionar de forma integrada. A medicina tradicional, baseada nos conceitos materialistas, enxerga o ser humano apenas como o seu primeiro andar, ou seja, ela vê apenas o seu corpo físico. Então, se o indivíduo está com um sintoma, uma febre, uma dor qualquer, ela tem toda uma instrumentação tecnológica para tentar investigar a origem daquele sintoma. E o objetivo da medicina tradicional é a eliminação do sintoma. Muitas vezes, isso acaba não dando resultado, porque o sintoma é uma consequência de causas mais profundas, originadas no campo emocional e no campo espiritual do indivíduo. Então, vou dar um exemplo. Imaginem que chega no meu consultório uma pessoa com queixa de dor abdominal. Aí o médico materialista vai fazer os exames, vai fazer o exame clínico, uma anamnese, vai pedir exames de sangue, vai fazer uma endoscopia e vai descobrir que essa pessoa está com uma úlcera no seu estômago. Então, aí está o sintoma a ser eliminado. E como o sintoma pode ser eliminado? Através de medicamentos alopáticos. Quando muito, se acrescenta uma dieta para equilibrar essa situação. Mas a ênfase é dada no remédio.
Se o quadro é muito grave, essa pessoa sofre a indicação de uma cirurgia e ela tem uma parte do estômago retirada. Aí podemos refletir: será que esse indivíduo está curado? Do ponto de vista da medicina tradicional, que olha apenas o primeiro andar, nós podemos responder: sim, este indivíduo não está mais com sintomas. Mas, porém, contudo, vamos lembrar que as causas estão nos outros níveis. Ou seja, imagine que essa pessoa seja uma pessoa muito preocupada, muito estressada, muito invejosa, muito raivosa. Tudo isso que eu citei não está no corpo físico, está nas suas emoções, na sua personalidade. Ou vocês já viram, por exemplo, um estômago raivoso, um fígado ciumento, um pulmão medroso? Não, os órgãos físicos são vamos dizer assim, o receptáculo das emoções que se originam no segundo e no terceiro andar. Então, precisamos trabalhar esse indivíduo na sua profundidade, né? Vamos dizer assim. Por quê? Se ele não modificar a sua personalidade, se ele não mudar o seu estilo de vida, se ele não der um ressignificado à sua própria existência, o que é que vai acontecer? Os impulsos desequilibrados vindos do terceiro e do segundo andar vão continuar caindo no primeiro andar, que é o corpo físico. E aí o que é que vai acontecer daqui a algum tempo? Este indivíduo vai ter uma nova doença, que pode ser talvez uma nova úlcera, uma nova gastrite ou até uma doença mais profunda, mais grave, ok? Então percebam que para haver uma harmonia tem que haver uma mudança significativa e integrada desses três níveis. É o que a medicina vibracional propõe. Então, a medicina vibracional, ela não vem competir com a medicina tradicional. Ela vem se aliar. O médico que vê o ser humano nesses múltiplos aspectos, ele vai ter um conjunto muito maior de ferramentas para entender o funcionamento do ser na sua emoção, no seu psiquismo e na sua parte física. Então, é de suma importância que nós possamos integrar esse conhecimento, ok? Para vocês terem uma ideia, vamos ver aqui de maneira ampliada. No primeiro andar, como eu falei, um médico tradicional, baseado no paradigma materialista, vai objetivar a extinção dos sintomas, não é? Então, vai usar medicamentos alopáticos, vai usar recursos cirúrgicos para extirpar o sintoma, ok? Hoje em dia, graças a Deus, já está havendo uma mudança satisfatória na compreensão de que o ser humano é algo além do seu corpo físico. Então, muitos médicos, cardiologistas principalmente, estão estimulando as pessoas doentes à prática de exercícios físicos, a mudanças alimentares, a mudanças do estilo de vida da pessoa, não é mesmo? Então, já se começa a ver progressivamente uma amplificação do olhar sobre o ser humano.
na saúde e na doença. Então, o primeiro andar, a medicina tradicional objetiva a extinção do sintoma físico. Quando volto a afirmar o sintoma, é uma consequência. Vamos fazer uma comparação, bem que vocês vão entender. Imagine que vocês estão dirigindo numa estrada o seu carro, e aí, de repente, começa a acender a luz no painel, aquela luzinha vermelha que indica que o carro está superaquecendo. Então, o que você faz? Você vai, entra na primeira oficina que aparece e você explica para o mecânico: olha, eu estava andando e o meu carro começou a acender esta luz aqui, indicando que a temperatura está aumentando. O que que o senhor pode fazer? Aí o mecânico fala: não tem problema, eu resolvo isso na hora. E abre o painel e desatarracha a luz que estava acendendo. Fecha o painel e diz: prontinho, doutor, seu carro não vai acender mais a luz. E aí o indivíduo sai com o carro, mas se eu pergunto a vocês, o defeito foi localizado? O problema foi resolvido? Ou apenas foi eliminado o sintoma que era a luzinha acendendo? Então, nós vamos ver em vídeos futuros a importância do sintoma. O sintoma é uma coisa que serve para sinalizar que a nossa vida não está correndo de forma adequada. E por que o sintoma geralmente é doloroso, é sofrido? Porque se o sintoma fosse gostoso, ninguém ia dar conta, as pessoas não iam se alertar para o fato de que existe alguma coisa equivocada no seu funcionamento. Então, o sintoma dói, incomoda, machuca, mas tem uma tremenda utilidade para o indivíduo parar, respirar fundo e perguntar a si próprio: o que está acontecendo comigo? Em que ponto eu estou me desviando na minha vida? Ok? Continuando no segundo andar, nós temos as emoções nos campos energéticos, não é? E aí temos grandes ferramentas para o equilíbrio deste andar vibracional. Temos a homeopatia, temos as essências florais, temos a fitoterapia, que funcionam harmonizando essas energias para que possam esses inputs descerem sadios para o corpo físico, promovendo a saúde do corpo físico. Temos também a psicoterapia, onde o indivíduo, recorrendo à ajuda de um profissional, ele vai perceber as suas emoções equivocadas, não é? Então, muitas vezes nós vivemos sob o governo de emoções equivocadas que se originaram no passado recente, remoto, ou até para quem acredita em vidas passadas, emoções que se originam em encarnações anteriores. Só que o indivíduo não tem essa consciência, tá? Então, por exemplo, na sua infância, ele aprendeu com os seus pais que viver era uma atitude perigosa, que ele deveria desconfiar dos estranhos. Quando a pessoa é criança, esse conselho até ajuda o pequeno a se prevenir de perigos, não é? Mas quando ele se torna adulto e mantém esse programa
no seu subconsciente, ele vai se tornar um adulto desconfiado em todas as suas relações, sejam afetivas, profissionais, enfim, ele vai estar sempre com um pé atrás. Então, a psicoterapia ajuda o indivíduo a ter essa nova consciência, a olhar para si com um olhar mais amplo e, com isso, ressignificar e arrumar as gavetas da sua personalidade, ok? E no terceiro andar, nós temos a sua área da espiritualidade, que não tem nada a ver com a religião, as religiões constituídas. A espiritualidade é o encontro do indivíduo com o seu ser divino interior, com a sua porção mais profunda. Então, esse olhar do indivíduo para uma transcendência é que vem a ser este eu profundo. E ele só vai conhecer e tomar contato com este eu profundo através do processo do autoconhecimento. Sócrates, o grande filósofo grego, já nos alertava: homem, conhece-te a ti mesmo, exortando-nos a um mergulho dentro da própria consciência, a fim de que pudéssemos descobrir os pontos que ainda precisam ser remanejados, ressignificados. Então, o autoconhecimento, eu diria que é um recurso, uma ferramenta imprescindível para o indivíduo adquirir harmonia nesses três andares. E um outro aspecto também que hoje já está se olhando muito é a prática de atividades voluntárias. O voluntariado, as atividades de doação ao próximo, são muito importantes para que o indivíduo se perceba integrado num conjunto que venha a ser a sua comunidade, que venha a ser a humanidade. Ele passa focar não apenas o seu umbigo, não apenas os seus próprios problemas. Ele sai desse círculo limitado de visão para uma abrangência maior e vai ver que talvez aquele que está ali do seu lado está sofrendo, está com necessidades físicas, materiais, emocionais, e que ele pode, com aquilo que ele tem, ajudar o seu próximo. Então, essa é uma excelente ferramenta para que nós possamos crescer no nível interno e acessar a nossa própria espiritualidade, ok? Então, volto a dizer, a saúde integral está baseada na concepção desses três níveis do ser humano. Eu falo isso para todos os meus pacientes. E à medida que eles entendem, eles conseguem ser os próprios terapeutas. Eles passam a ser os curadores de si próprios, dentro de um processo de crescimento que vai ter reflexo no campo físico, no campo emocional e no seu campo espiritual. Ok? Então, hoje, de forma resumida, era isso que eu queria falar para vocês. Volto a lembrar e pedir a colaboração de todos no sentido de divulgar este canal, de fazer seus comentários, perguntas. Estou à disposição de todos para que nós possamos ter uma integração cada vez maior. Deem o seu like, acione o sininho, porque assim, quando houver um novo vídeo, o YouTube vai avisar a todos, ok? Que tenhamos
um belo dia e possamos trabalhar na oficina da própria consciência para nos tornarmos seres cada vez mais completos, para que possamos, de repente, num processo que pode vir amanhã, depois, ou sabe lá quando, termos aquilo que a gente chama de saúde integral, ok? Muita paz e um abraço a todos.